E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Suíça proíbe batismos evangélicos públicos em praias. Vamos entender essa notícia que nos é trazida pela Folha Gospel, baseada em publicações europeias, e a Evangelical Focus e também a Guia-me. Essa notícia é a seguinte: em Genebra, o Cantão de Genebra proibiu a realização de alguns batismos públicos no Lago de Genebra, em praias do Lago de Genebra. O Lago de Genebra é muito grande, não há qualquer ligação com usos e costumes, as pessoas estavam bem vestidas, nenhuma questão de poluição das águas do lago. O que foi usado para basear a proibição foi o Estado, o Executivo, foi a lei da laicidade do Estado. Essa lei data de 2008, diz que o Estado é laico. Loi sur la laïcité de l'État. A lei sobre a laicidade do Estado. Olha, o Lago de Genebra é imenso, não faz diferença nenhuma estar num cantinho ali, batizando por imersão. Nem todas as igrejas evangélicas da Suíça batizam por imersão, mas nesse aspecto, para defender o direito, todas as igrejas evangélicas se uniram debaixo da Aliança Evangélica da Suíça, que congrega 250 mil cristãos evangélicos. Não é muito grande em relação à população da Suíça, uma grande parte é protestante, igreja reformada, e essas igrejas não são consideradas assim evangélicas, são as igrejas como nós, um pouco mais livres, que pregam mais abertamente o evangelho, que batizam por imersão. Essas igrejas receberam o apoio dos outros evangélicos também. E o que aconteceu foi que essa lei diz que a religião, né, não é para ser mostrada para as pessoas, ou seja, é uma contradição direta à ordem do Ide de Jesus, já que as outras religiões protestantes não evangelizam. E essas poucas que evangelizam, eu não sei a população da Suíça, mas em relação à população inteira da Suíça, de milhões de habitantes, 250 mil é um número muito pequeno. Ou seja, em toda a Europa, os evangélicos são pouquíssimos. E 2%, quando muito, na média da Europa. E mesmo assim estão sendo cerceados, proibidos e dificultados, intimados de pregar o Evangelho. E eles entenderam, os governantes. É bom a gente lembrar que Genebra é a antiga capital da Suíça, onde o Calvino foi governante. Interessante, em Genebra, o Conselho de Genebra, Calvino era o presidente lá do Conselho de Genebra, como que o prefeito de Genebra, e então a capital dos direitos humanos do mundo, hoje a capital dos direitos humanos do mundo, que é Genebra, está deixando os evangélicos chocados. Uma abordagem tão restritiva e excludente de um direito humano mais básico, que é de expressar com liberdade a sua fé. Não há que falar em provocação, eles não estavam perto de ninguém, de outra igreja nenhuma, nem provocando ninguém. É um direito de ser apenas o que eles querem ser, e mesmo isto foi negado. A Aliança Evangélica Suíça, então, entrou na justiça para reclamar esse direito, se mostrando indignada
com o cerceamento da liberdade e uma tradição já dessas igrejas, essas igrejas livres, inspiradas nos batismos públicos do Novo Testamento. Essas igrejas organizam cerimônia de batismo de adultos por imersão todos os anos, é uma vez por ano, no Lago de Genebra. A lei da laïcité diz que tem que haver autorização expressa do Estado para que se faça qualquer manifestação pública como um batismo. Eles entenderam que o batismo público é algo que ofende as outras religiões, qualquer coisa desse jeito, que ofende o Estado, e negaram o direito àquelas igrejas de fazer o batismo lá. Mas a lei dizia que em casos excepcionais, aí eles mudaram a lei, enfim, há uma intenção declarada de dificultar a pregação do Evangelho. E se não há motivo, eles arranjam motivo. E por causa disto, poucas igrejas fazem isso num cantinho lá, numa praia daquele Lago de Genebra, mas mesmo assim isso parece que está ofendendo os outros e dificultando o funcionamento das igrejas. Agora, esse regulamento com seu procedimento de registro junto ao Estado passa também a ser um requisito para o acesso a outros direitos, como acesso ao espaço público para atividades de público. Ou seja, eles vão alegar essa mesma lei para proibir fazer um culto numa praça, por exemplo. E daí por diante, os evangélicos estão indignados, entraram na justiça, vão entrar na ONU requisitando direitos humanos e estarrecidos pelo fato de exatamente em Genebra, a capital dos direitos humanos, eles estarem prejudicando os direitos tão básicos de seus próprios cidadãos. Então essa liberdade religiosa está em questão na Suíça. Olha que interessante, se fosse um país comunista, um país islâmico, não, na Suíça e principalmente em Genebra, onde Calvino pregou por tanto tempo e desenvolveu o seu trabalho tão precioso, pois a Genebra hoje está aparentemente em mãos de inimigos do Evangelho, que sem motivo, sem razão, estão querendo proibir os direitos mais básicos dos cristãos de expressarem publicamente a sua fé. Dias difíceis estão vindo por aí. Na Nicarágua, o ditador Ortega mandou fechar mais de 1.000 organizações cristãs e no mundo todo o Evangelho está sendo perseguido. Preste atenção, meu irmão, países como Estados Unidos, Canadá, Suíça, são países que estão perseguindo o Evangelho e a situação está ficando difícil, muito difícil para os evangélicos. Aí cada cristão vai estar frente a uma decisão. Você enfrenta e sofre as consequências, ou você se acovarda e volta. Pois é, o final do capítulo 10 de Hebreus vai se cumprir. Alguns vão aceitar as leis de imposição mundanas e retrocederem. Alguns vão perseverarem pela fé, vão ser presos, vão ser torturados, prejudicados por causa da sua fé, para se mostrarem fiéis a Deus. Infelizmente, outros, pelo jeito, muitos estão retrocedendo. E é bom a gente lembrar que retroceder significa negar o Senhor e ir para a perdição. Você é um cristão que está de público, expressando a sua fé, assumindo que é cristão, falando de Jesus, ou você já é um cristão escanteado, escondido dentro de casa, fugindo, retrocedendo. Analise essa situação e veja diante de Deus como você está e como é que vai ficar.